pessoal, tudo bom? Como prometido no último vídeo que eu falei sobre os destinos da pulsão, em específico sobre sublimação, hoje no vídeo nós falaremos sobre fantasia. Nos outros vídeos a gente já falou sobre como funciona o nosso psiquismo, como funciona o recalcamento, a repressão, e acredito que tinha ficado faltando um pouquinho uma explicação complementar sobre essa questão da fantasia, como que o nosso psiquismo busca esses objetos que a pulsão vai atrás, né? Então toda pulsão que ela ultrapassa essa barreira do recalcamento, ela vai buscar algum objeto que a satisfaça. A questão é que a pulsão ela não sabe exatamente o que ela quer, então ela vai buscar objetos fantasiados, que vão satisfazer ela de uma forma parcial. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. No vídeo anterior, que eu expliquei sobre a sublimação, eu comentei que a pulsão ela faz uma mudança de objetivo. Eu vou mostrar ali uma figura para vocês, então quer dizer, a pulsão ela tem um caminho, na sublimação ela muda o objetivo. Ela pode ou buscar uma coisa que a gente não sabe exatamente o que é, a coisa como Freud chamava, ou ela tem uma mudança de objetivo, que seria, no caso, a sublimação. Já no caso de um outro destino, ela pode fazer uma mudança de objeto, que é o que a gente vai falar hoje. Então, a pulsão, ela vai buscando diversos tipos de objetos, que são objetos fantasiados, que vão fazer essa satisfação parcial, né? Por que não é uma satisfação total? Porque a satisfação total seria só com a coisa que Freud chamava. Vou botar aí outra figura para vocês verem. É o mesmo percurso que a pulsão faz, mas em vez de mudar o objeto, em vez de mudar o objetivo, ela muda o objeto e vai buscando vários objetos que Lacan acabou chamando de objeto A, que eu já vou falar para vocês. Então, a partir daí, o Freud acaba criando a teoria da fantasia. O Freud ele só começa a estudar a teoria da fantasia a partir de 1906. Então, quer dizer, em 1905 ele faz a primeira teoria da pulsão. Isso mostra o quanto o Freud relaciona as duas teorias, tanto a teoria da pulsão quanto a teoria da fantasia. E o Freud se debruça por essa teoria por 5 anos, como eu tinha falado, então até 1911 ele acaba se dedicando a essa temática e depois ele acaba se dedicando, não muito, mas é onde ele começa a estudar a questão da psicose, do delírio. Então, o neurótico ele fantasia e o psicótico ele delira. Nós não vamos entrar exatamente nessa temática, mas a indicação que eu vou fazer de leitura para vocês, então, é o volume 10 da coleção da Companhia das Letras, onde em 1911 o Freud faz um texto muito interessante, um texto muito curtinho, muito fácil de ler, que é Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico. E nessa mesma coleção, e na verdade no mesmo ano, o Freud ele escreve Observações Psicanalísticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia, que é o famoso caso Schreber. Então, no caso Schreber, ele começa a estudar a questão da psicose e do delírio, né? E nessa coleção também a gente encontra o que o Freud faz um fechamento. Podemos dizer que é um texto metapsicológico nessa temática da fantasia. Então, fica a dica aí dessa leitura como complementar. E na questão da pulsão, né, a gente sabe que a teoria da pulsão, ela acompanhou a obra do Freud por muitos anos. Então eu vou mostrar ali um slidezinho para vocês, resumindo esse percurso. Nenhuma teoria substituiu a outra, houve sempre um acréscimo de conhecimento com relação às teorias da pulsão. Então Freud, ele sempre trouxe a pulsão como um dualismo, sempre energias opostas, né? Então ali em 1905 ele trouxe a pulsão de autoconservação e a pulsão sexual, que até hoje então a gente usa a nomenclatura pulsão sexual. A questão é que depois lá em 1920 ele traz como a pulsão de vida, né? Em 1914 ele evolui um pouco e traz a pulsão objetal versus a pulsão autoerótica. E daí em 1920 então, no texto Mais Além do Princípio do Prazer, um texto extremamente importante na teoria do Freud, ele traz o dualismo da pulsão de vida e pulsão de morte. Então todas as pulsões ali explicadas antes se tornam na teoria a pulsão de vida. E a pulsão de morte é algo extremamente novo e inédito que Freud traz, né? Inclusive não é uma teoria original do Freud, né? É uma teoria que ele pegou emprestado da Sabrina Spielberg, acho que é isso o sobrenome dela. E ele até cita, assim, mas ele acaba quase que incorporando como uma teoria dele mesmo, tá? E então o que ele... Em 1920, aí no texto Mais Além do Princípio do Prazer, o que o Freud ele constata? Ele constata que a pulsão de morte ela tem um impulso de retornar a ser o que era antes,
então retornar a ser um marco zero, a deixar de existir, e a pulsão de vida ela tem uma energia para preservar o ser, então são energias aí opostas, né? Já o Lacan, ele acredita num monismo pulsional, quer dizer, para ele tudo é pulsão de morte, e a partir então da questão da fantasia, que é o que a gente vai falar agora, né, da libidinização, da pulsão, quer dizer, há um desvio dessa pulsão de morte, por exemplo, e que se tornaria então uma pulsão de vida. Eu vou botar aí um slide para vocês como que mais ou menos o Lacan entendia a teoria da pulsão de morte. Então a pulsão ela é imperiosa, isso tanto para Freud quanto para Lacan, que ela tem uma exigência radical de obter satisfação. Então a pulsão ela quer obter satisfação a qualquer custo. E só que esse obter satisfação a qualquer custo é muito penoso para nós, é muito arriscado para a vida, né, do ser humano. Então, o que o psiquismo encontra é uma satisfação, uma busca por uma satisfação pelo menos parcial de tudo isso. Então, o Freud, ele trouxe que a pulsão busca a coisa, que a gente não sabe exatamente o que é isso, mas ela tem uma energia que pulsiona para algo, para descarregar essa energia totalmente a zero. Que é uma energia não libidinizada, é uma energia solta, a gente pode dizer assim, e não existe um objeto específico. Aí o Lacan traz a teoria do real, simbólico e imaginário, né? A coisa estaria no real, quer dizer, algo inacessível, algo que a gente não tem capacidade de acessar. Então, o que a pulsão quer é a coisa, mas o que ela consegue é o objeto A. Então, eu vou mostrar ali para vocês uma figura do Lacan, como ele explicou essa questão pulsional, do circuito da pulsão, onde a pulsão ela sai do nosso corpo, ela desvia o objeto, porque ela desvia, porque não é o alvo principal, não é a coisa, né? E retorna para o corpo e assim o processo pulsional se mantém constante. Então, é a partir dessa teoria que o Lacan introduz o conceito de gozo, né? Que hoje é tão conhecido na teoria psicanalítica. O que é o conceito de gozo? Então, a partir do texto Mais Além do Princípio do Prazer, do Freud, eu vou mostrar para vocês um esqueminha que eu tirei de novo, vou indicar esse mesmo livro que, na verdade, esse livro fala sobre a clínica da fantasia, né, que é o do Marco Antônio Coutinho Jorge, o volume 2, onde ele traz um esquema muito legal explicando o que é essa questão que o Freud explicou no Mais Além do Princípio do Prazer, e o que é o gozo, né? Então ali ele faz um esquema onde X é o início da pulsão, o X com Y é uma excitação sexual, então começa a pulsão ali, o X tracinho seria uma pequena sensação de morte, que é uma parcialização dessa busca do prazer, que é o que a gente está falando, que é a questão do objeto fantasiado que vai buscar algo para se satisfazer parcialmente. Então essa primeira fase é a questão do princípio do prazer e desprazer. O que passa disso, que o Freud percebeu que não ficava só nisso, que quer dizer, as pessoas não se satisfaziam só com isso, muitas vezes ia muito além disso, que daí é o que é o gozo mortífero, né, que é o risco que a pessoa segue, que foi o que o Lacan chamou de gozo, então, que é o mais além do princípio do prazer. Então, ali, o X, Y e Z, né, o percurso total seria o percurso da pulsão de morte. E o X, Y, X seria o percurso da pulsão de vida. Então, a fantasia, ela entra nesse meio, entra antes do princípio, do muito além do princípio do prazer, entra antes do gozo, no caso. Então, a pulsão de vida faz esse deslocamento para que seja mais saudável essa busca desse objeto, né? Espero ter ficado claro. Então, fica a dica aí da leitura do Coutinho Jorge novamente para vocês. Então, pessoal, a fantasia constitui a nossa realidade psíquica. Ela é um filtro, né? Ela faz esse papel de filtro. O Coutinho Jorge fala que ela é um freio, né, da pulsão de morte, e ela passa a indicar pra gente o que falta. E a gente, com base nesse sentimento de falta, a gente vai buscando esses objetos A e a pulsão vai aí perpassando esses objetos para nos buscar. Pra gente buscar uma satisfação. A fantasia nada mais é do que a janela que a gente vê o mundo. E cada um tem uma janela diferente. Cada um enxerga o mundo de forma diferente. Esse que é o grande que eu acho da psicanálise, né? Entender isso, entender que não dá pra trabalhar com o sujeito a partir do real, da realidade. A gente tem que trabalhar com o sujeito a partir da sua realidade, a partir da sua fantasia. Então, o sujeito, ele tem o seu desejo acionado pela fantasia. Então, a gente fala muito em psicanálise em desejo. O desejo ele é acionado por essa
por esses objetos fantasiados que a gente acha que quer ele. Então, a gente vai lá, se movimenta, consegue ele, vê, opa, não é isso. Vai lá, se movimenta, busca outro e vê que não é aquilo. Então, a gente sempre está desejando através de uma falta e buscando isso através de objetos que são fantasiados, quer dizer, a gente acredita que é aquilo que a gente quer. Então, pessoal, a fantasia, ela faz um papel fundamental na preservação da nossa vida. Ela é que faz esse freio da pulsão de morte e essas exigências, né, de prazer absoluto, entendendo que é impossível a gente ter esse prazer absoluto, até porque a gente nem sabe o que seria esse prazer absoluto. Então, a fantasia, ela faz o papel de sexualizar a pulsão de morte, né? De libidinizar essa pulsão, para que essa pulsão, através dos orifícios do nosso corpo, que foi o que a gente já viu em outro vídeo também, vou deixar aí todos esses vídeos nos cards para vocês, onde, através da nossa primeira infância, da erogenização do nosso corpo, a partir desses orifícios, é que a gente vai encontrar objetos que vão, através da nossa fantasia, de novo, a gente vai conseguir deslocar isso para que a gente tenha essas satisfações parciais. Vou fazer uma leitura aqui do livro do Nasio, O Prazer em Ler Freud, que é um livro onde eu estou utilizando para que a gente possa fazer esses vídeos introdutórios da psicanálise, e o que ele diz sobre a fantasia, então. No lugar de um objeto real, o eu instala um objeto fantasiado, como se para deter o ímpeto da pulsão sexual, o eu contentasse a pulsão enganando-a com a ilusão de um objeto fantasiado. Então eu vou botar agora aqui para vocês uma imagem, também do livro do Nasio, onde ele explica ali os destinos da pulsão e entre um deles seria o deslocamento a partir da fantasia, né? Então, a pulsão, ela sai a partir de uma zona erógena, né? Ela busca um caminho, ela pode bater na barreira do recalcamento, quer dizer, retorna de novo, se energiza novamente, ou ela ultrapassa a barreira do recalcamento através das lacunas, onde essa pulsão, ela é fantasiada e vai buscar objetos, então vai buscar o objeto A, ali eu acrescentei, né, na figura o objeto A. Ali o Nasio coloca polegar, fezes, falo, mãe, pai, porque são os objetos que a gente acaba sendo libidinizados na nossa primeira infância. A partir daí a gente fantasia tudo isso e substitui isso por outros objetos. E daí que vem as formações do nosso inconsciente, que são os atos falhos, os xistes, os sonhos. Então a pulsão fantasiada, né? O sonho, o que é o sonho? O sonho nada mais é do que a nossa pulsão aí fantasiada para satisfazer o nosso desejo. Ali ele coloca também a questão da sublimação, que foi o que a gente explicou no vídeo anterior. Então a pulsão pode encontrar, em vez de mudar o objeto, mas mudar o objetivo. Então quer dizer, em vez de buscar o objeto A, vai para outra coisa completamente diferente, que o Freud dizia que a sublimação pode acontecer por meio das artes, dos esportes, né? Então, às vezes, a energia vai para outro lugar completamente diferente. Para exemplificar tudo isso no nosso dia a dia, eu vou usar um exemplo de uma relação afetiva, né? Que o próprio Nasio explica dessa forma no livro dele. Então, a outra pessoa, quando a gente conhece alguém, a outra pessoa ela é um objeto real, né? Então, tu conhece uma pessoa, começa a conversar, ali está o que ela realmente é. Na verdade, não sabe o que ela é, né? Mas até então ela tá como um objeto real. Só que pra gente começar a fantasiar essa pessoa ela tem que cumprir alguns pequenos requisitos, por exemplo, que a gente também não vai saber qual é, mas o nosso inconsciente sabe qual é. Então a cor do cabelo, o jeito, a altura, sei lá, o teu inconsciente vai encontrar o que ele quer. Loiro, moreno, alto, baixo, pronto. Achou algumas características, a partir daí o psiquismo começa a funcionar. Então o eu ele vai incorporando essa pessoa pouco a pouco dentro da gente. Por quê dentro da gente? Porque dentro da gente que tem essas fantasias do que a gente espera que essa pessoa seja. Só que é importante a gente destacar que para a psicanálise, essa parte do relacionamento, do amor, não tem nada a ver com o amor romântico, né? A gente conhece aí na literatura, na forma coloquial da gente falar sobre o amor, que a gente sempre busca a metade da laranja, né? Para a psicanálise não existe isso da metade da laranja. Na verdade, só existe, de novo, a satisfação parcial. A gente nunca vai achar a completude, nunca vai achar o todo. A gente sempre vai ser seres faltantes, inclusive nos nossos relacionamentos amorosos. Então, uma terceira fase, então a gente começa então a incorporar realmente essa pessoa e a gente gosta dessa pessoa como a gente gosta de nós mesmos. E a gente então se relaciona com algo projetado nela, não o que ela realmente é. Então a partir, eu vou fantasiando, vou criando ali o que é aquela pessoa,
projeto nessa pessoa tudo que eu desejo e a partir daí essa pessoa se torna o que eu acredito que ela é ou o que eu espero que ela seja a partir das minhas faltas, a partir dos meus desejos. E a pessoa então se torna um objeto fantasiado e mantém reaviva então essas pulsões sexuais. Então os objetos amados, as pessoas com quem a gente se relaciona, é um caminho também para a gente tá direcionando aí a nossa pulsão. Então a gente vai amar ou odiar essa pessoa conforme a gente tiver que amar ou odiar, conforme a nossa pulsão diz que ela vai ter que ser. Então dentro de nós vai ter sempre esse duplo fantasiado, quer dizer, sempre um conflito entre o que eu idealizei, o que eu tô vendo e o que essa pessoa acaba respondendo. A grande questão, e que muitas vezes se dá aos rompimentos dos relacionamentos, ou que a gente fica infeliz com o nosso relacionamento, é que óbvio que a pessoa não vai corresponder a tudo aquilo que a gente projetou nela, porque ela não é aquilo, ela é um objeto real que a gente fantasiou e colocou nela tudo aquilo que a gente desejaria que ela fosse. Só que essa pessoa do outro lado também é uma pessoa que também está te usando como projeção, que também tem desejos, que também tem pulsões buscando aí objetos parciais. E a grande questão é, num relacionamento, essas pessoas entenderem que nenhum vai suprir 100% o outro, que sempre algo vai ficar faltando. Então, pessoal, por fim, o que eu queria trazer com tudo isso para vocês, por que eu trouxe essa questão da temática da fantasia, é que é importante a gente entender que o inconsciente ele funciona pelo princípio do prazer, não pelo princípio da realidade. Então, para a gente começar a trabalhar a questão na clínica, né, a gente não vai poder trabalhar com o nosso analisando com as questões da realidade. Por exemplo, deixa eu então tirar a dúvida com o teu namorado ou com a tua mãe, se foi isso mesmo que aconteceu. Isso não interessa. O que interessa para nós é a realidade psíquica do analisando, é o campo fantasioso que ele traz. Né? O Freud ele percebeu lá no início do processo dele de teorização da psicanálise, né, quando ele diz não acredito mais nas minhas histéricas, que ele percebeu que o que as histéricas falavam e o que realmente acontecia parecia que não era verdade. Então no primeiro momento ele achava que essas mulheres estavam mentindo e depois ele percebia que essa realidade psíquica era o que contava como verdade mesmo. Então eu trago isso hoje para vocês da questão da fantasia, para a gente entender o quão importante é a gente entender esse processo, para que a gente trabalhe na clínica com a fantasia do neurótico e com o delírio do psicótico, né? Que hoje a gente acabou não trabalhando a questão do delírio, mas o delírio faz o mesmo papel da fantasia, no caso pro psicótico o delírio e no caso da fantasia pro neurótico. Então eu vou finalizar o vídeo de hoje com uma frase que eu tive na minha formação de psicanálise que eu acho muito legal, que faz um resumo de tudo isso, que é: no coração de todo sintoma há uma fantasia. Na fantasia há um desejo e no desejo há uma pulsão. Tá bom, pessoal? Espero ter contribuído com mais um vídeo aí para vocês e aguardo vocês no próximo. Um abraço, tchau!